amigos. Que Jesus abençoe e envolva a todos em muita luz e muito amor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo sobre o livro Cartas de uma Morta. Nós acompanhamos nos últimos capítulos a Maria sendo atraída por um pensamento que dominou a mente dela, a tal ponto, despertando a curiosidade dela, que parecia que tudo em volta sumiu. E ela se concentrou nisso, começou a perceber que a luz aumentava conforme ela se concentrava nessa situação, e ela conseguiu visualizar que era uma pessoa em oração, uma mãe orando e muito aflita. E mantendo a sua atenção, a Maria criou uma ligação mental e conseguiu perceber o motivo dessa aflição. Era uma mãe preocupada com a situação dela e da família, desamparados materialmente, rogando o amparo divino, confiando na providência. E essa situação sensibilizou muito a Maria. E instintivamente ela começou a mandar pensamentos de conforto, de consolo e palavras de fé. E ela percebe que essa atitude dela teve um efeito benéfico, pois ela percebeu no olhar dessa mãe já alguma tranquilidade, uma confiança, um ânimo refeito, e ela ficou feliz de poder ajudar, levando o bálsamo do conforto a esse coração em sofrimento. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos tratar de 2 capítulos, o 79, que é nos domínios das recordações, e o 80, que é a revelação decisiva para os religiosos e os ateus. E a Maria começa nos falando que onde ela se encontra, na erraticidade, poucos eram os espíritos que tinham condições de recobrar a memória das vidas passadas. E ela fala de uma coisa parecida com o que nós vemos em outros livros, em diversos livros na literatura espírita, que logo que o espírito desencarna, ele não tem condições de lembrar de tudo, de todas as suas existências, porque seria provavelmente muito pesado, muito doloroso. E se nós formos parar para pensar, às vezes nós temos dificuldades de lembrar e de lidar com o que nós cometemos em ações nessa encarnação. Tem coisas até que a gente gostaria de esquecer e não lembrar. Então, nós já temos alguma dificuldade, dependendo da situação, com a nossa vida atual. E no momento de pós-morte, recém-desencarnado, a gente vê na literatura, os espíritos chegam, muitos, a maioria, preocupados com algum parente que ficou com a situação financeira, se vai para o céu, se vai para o inferno, ou o que vai acontecer depois que morrer. E preocupados com tudo isso, não há como lembrar de tudo que a gente já viveu em outras vidas. E foi assim, inclusive, que ela diz que conheceu muitas pessoas ali naquela região em que ela se encontrava. Ela fala também que, como esse momento é muito próximo recém-desencarnados, muitos ainda são quase que uma cópia de quando eram como encarnados, porque as impressões físicas e materiais ainda são muito fortes, e que essas situações podem perdurar por anos. E também nós temos exemplos na literatura espírita de entidades, de espíritos que ficam presos em determinadas situações por séculos. Então, realmente, isso dificulta a gente a lembrar de coisas passadas, se a gente ficar preso numa situação. E ela diz que eram tão complicados, esses espíritos, de entender essa questão de relembrar vidas passadas, que muitos duvidavam dos ensinamentos que os amigos espirituais iam prestar sobre esse assunto, duvidando dessas informações, e que muitos ainda
falavam para ela que não podiam admitir existir outras existências, porque eram as crenças que eles tinham enquanto encarnados. Então eles tinham aquilo muito presos ainda em si. E ela fala uma coisa que nós já ouvimos, né, outras vezes, em outras oportunidades, que é uma frase do Emmanuel, que é: não importa o lugar do universo, não importa se é aqui, se é em Marte, se é na Lua, a natureza não dá saltos. Nós sabemos que a morte não torna ninguém insanto. E então, não é porque a pessoa morreu, né, porque o espírito desencarnou e está no plano espiritual, que ele passou a acreditar em reencarnação, em vida em outros planetas, em colônias espirituais. Tudo isso leva um tempo. Se a pessoa passou a vida inteira acreditando que não existia nada, que ia ficar em sono profundo, que ia para o céu e para o inferno, ela não vai mudar apenas porque ela morreu, porque ela está no plano espiritual. Isso leva um tempo, né? Como nós falamos agora há pouco, a natureza não dá saltos. E se vocês estão acompanhando também as nossas lives aos sábados, estudando o livro Transição Planetária, nós temos uma situação parecida de que um espírito católico está lá conversando com o Manuel Filomeno, que é o personagem do livro, né, o espírito que dita o livro para o Divaldo. Ele fala: mas você é católico? Né? Ele falou: aqui, nesse momento, a gente busca a essência do ensinamento. Todas essas particularidades das religiões, ele deixou para lá, deixou de lado, mas ele já tinha uma condição superior, ele já tinha um entendimento maior. Então, levou um tempo, com certeza, para ele chegar nessa conclusão. Então, ela diz que nesse local estavam lá reunidos católicos, protestantes, pessoas de outras crenças, materialistas, das mais diversas vertentes também, e que, apesar de eles não serem maus, eram pessoas que também não eram perfeitas. Eram iguais a eu e você. Pessoas que eram de uma forma aqui enquanto encarnados e são a mesma coisa enquanto lá, desencarnados. Cada um guardando seu ponto de vista, não discutindo suas ideias e seguindo com suas crenças alimentadas durante a vida inteira. E é interessante que ela segue, né, dando entrada no outro capítulo, que ela fala assim: nós, os católicos, porque nós acompanhamos durante o livro, em alguns momentos que ela foi até a igreja, até foi um momento que ela foi socorrida, né, espiritualmente, quando ela se dirigiu a uma igreja, que ela não sabia mais o que fazer. Ela fala que os católicos não encontram o purgatório para serem depurados dos seus pecados, não encontram o inferno, onde eles vão ser condenados eternamente. Que os protestantes de algumas escolas também se reconhecem acordados e não no sono eterno até o dia do juízo final. E essa é a grande revelação que né, é o título do capítulo 80. A grande revelação é que tudo que eles esperavam encontrar, até os ateus que esperavam não encontrar nada, eles não vão encontrar o que foi dito para eles, o que foi pregado para eles durante a vida. Por causa que não é assim. A vida espiritual é outra situação, é a vida em outra condição. Né? Não é nem vida após a morte, né? A gente brinca até que é vida após a vida. Então a vida continua, existe trabalho, existe conhecimento, existem colônias. Então não existe inferno, purgatório, sono eterno. Então chega-se lá com essas situações, com essas crenças, e tem esse choque com a realidade espiritual. E todos ficam na expectativa, segundo ela, né? Mas se amparando nessas crenças que eles trazem. E ela fala que essa crença que eles
trazem é tão forte que eles ficam insensíveis, insensíveis não é a palavra mais correta, mas não ficam acessíveis a novas ideias. Eles refutam qualquer nova ideia. Os benfeitores chegam falando sobre a verdade da vida espiritual e eles não aceitam, porque eles têm dificuldade de aceitar qualquer ideia nova, porque continuam arraigados, continuam presos em tudo que eles aprenderam, né, e viveram na sua última existência. E ela fala que essa resistência a essas novas ideias impede que eles ampliem o seu estado vibratório e possam ter uma capacidade espiritual maior e desta forma podendo recobrar as suas memórias. É assim que ela justifica, né, a ignorância a respeito com as ideias, com as vidas passadas. E nós sabemos que também, né, na literatura espírita tem diversos exemplos de que espíritos podem recobrar sua memória em determinadas situações, não só aumentando a sua capacidade vibratória ou se distanciando um pouco das coisas materiais. A mãe do Lísias, no nosso lar, o amigo do André Luiz, ela vai se preparar para reencarnar, então ela tem uma autorização de recobrar 300 anos de memória. Ela e o marido, né, se preparando para a reencarnação, então eles vão recobrar 300 anos de vidas passadas, mas só permitem eles esse período, porque eles não teriam condições de lidar com um período maior. Em outro livro, nós temos 2 trabalhadores que ficam 500 anos dedicados à causa do bem, mas ainda têm memória, situações em vidas passadas que precisam resolver, então eles vão também para um departamento na colônia em que eles se encontram, recapitular essas vidas passadas para encontrar o que precisa ser reparado. Então, no Obreiros da Vida Eterna, que nós estudamos recentemente, está na playlist do nosso canal, nenhum deles, dos 4 que desencarnaram durante o livro, né, que eles foram auxiliar, recobra a memória da vida passada imediatamente. Então, nós temos sempre, como o Jerônimo disse no Obreiros, viver bem para morrer bem, nos preparar, buscar sempre o conhecimento, seja de qual escola religiosa for, mas buscar a essência dos ensinamentos, nos prepararmos para a vida espiritual e nos prepararmos até para não ser o que a gente esperava. Se eu acredito que o inferno existe, eu vou viver de acordo com isso, eu vou acreditar nisso, mas eu tenho que existir uma ponta de questionamento, mas e se não for isso? Eu acredito que o céu existe, mas e se não tiver céu? O que eu faço? Como é que é? Então a gente tem que se preparar bem para essas situações, porque é inevitável. Nós vamos para o mundo espiritual em algum momento. Eu espero que demore bastante, tanto eu quanto vocês. Espero que todos nós tenhamos uma vida longa, saudável, mas isso vai acontecer em algum momento. E nós precisamos sempre buscar o conhecimento e nos prepararmos para viver bem e sabermos viver também espiritualmente. Por enquanto é isso. Obrigado por acompanharem até o final o nosso estudo. Eu agradeço por vocês ficarem conosco, nos prestigiarem com a sua audiência, com a sua presença. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal se ainda não forem inscritos, compartilhem o nosso vídeo para que ele chegue a mais pessoas e continue acompanhando nossos estudos toda terça e toda sexta, um capítulo novo do nosso estudo do Cartas de uma Morta. Aos sábados, sempre às 14 horas, a nossa live com o estudo do livro Transição Planetária. E fiquem conosco para acompanhar os próximos capítulos, com a Maria trazendo a necessidade, né, da difusão da vida espiritual, das verdades espirituais, para que essas situações que ela demonstrou para nós hoje, né, através desse estudo, não continuem ocorrendo
conosco quando desencarnarmos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Abraço.